Boa. E como eu estava lhe dizendo, se você ainda não me conhece, eu me chamo Raine Suzano, prazer enorme de ter você por aqui comigo. Eu ajudo profissionais do desenvolvimento humano a viverem dos seus propósitos e serem bem remunerados por isso, com qualidade de vida, beleza? E hoje eu vou trazer aqui para você 5 passos simples e práticos para que você já de fato consiga faturar 6 dígitos ao ano, transformar e impactar milhares de pessoas. E é real que eu sei que você quer transformar vidas, eu sei que você quer impactar milhares de pessoas, mas para isso acontecer, uma coisa muito importante é você vender. Não tem para onde você fugir. O negócio sem clientes é uma instituição de caridade, não é um negócio. Então, você precisa desromantizar essa visão de que, não preciso vender nada. Você precisa vender e precisa vender muito. E eu sei que agora você pode até ter feito bico assim, nossa, Raine, vender? Mas eu não gosto dessa parada. Fica tranquilo que até o final do dia de hoje esse pensamento não vai mais pegar para você, porque você vai ver que a venda é muito além daquilo que você está pensando. E principalmente, a venda é o nosso instrumento de transformação. Você ajuda o cliente através do teu conteúdo gratuito? Claro que você ajuda a gerar transformação, mas para ele ser transformado intensamente, ele precisa dar o próximo passo com você. Essa masterclass vai te ajudar? Eu não tenho dúvidas disso. Foi o que eu te falei. Eu resumi aqui o suprassumo da minha jornada, de todas as viradas de chave que eu tive que dar para conseguir construir um negócio lucrativo e faturar múltiplos 6 dígitos por ano, né? O que eu quero te trazer aqui de forma muito sucinta é que eu imagino que aí do teu lado você já deve ficar perguntando assim, cara, o que eu vou fazer para arrumar clientes? Será que esse negócio é para mim? Será que vai dar certo? Será que realmente vai dar ROI? Será que eu vou conseguir agir e a partir disso eu vou ter retorno sobre esse meu investimento? Eu vou conseguir captar os clientes que eu preciso? Todos esses eram questionamentos que vinham à minha mente. E muitas vezes, está vendo essa poltroninha amarela aqui? Eu sentava nessa poltrona, colocava a mão na minha cabeça e chorava, porque realmente eu não sabia o que fazer para conquistar clientes. Por mais que eu soubesse que eu tinha um baita potencial, por mais que eu soubesse que eu conseguiria ajudar muitas pessoas, eu não fazia a menor ideia por onde começar. Até porque eu já fazia post, já fazia live, já fazia de tudo um pouco e eu não conseguia conquistar clientes. Mas eu nunca pensei em desistir, eu sempre fui um obstinado por resultados e eu comecei a investigar profundamente o que eu precisava fazer para conseguir fechar clientes todos os meses. E é esse suprassumo que eu vou te trazer aqui hoje. E eu preparei para poder ajudar e ser mais didático aqui nessa nossa Masterclass, um conteúdo, uma apresentação para nortear o nosso bate-papo. E esse bate-papo de hoje é justamente para você ter clareza sobre quais são os 5 passos que você precisa dar dentro da sua jornada, dentro do seu negócio, para viver do seu propósito e ser bem remunerado. Transformar, impactar vidas e, claro, ganhar dinheiro com isso, né? Porque não existe viver só de amor. É claro que o amor por transformar pessoas é muito importante. Agora, a gente tem que ter muita consciência que a gente precisa vender. Vender para a gente pagar as nossas contas, para a gente ter qualidade de vida. E também a venda, o dinheiro, é um instrumento de transformação na vida da pessoa. Eu já vou falar mais sobre isso, mas quando a gente for ver sobre, você vai ver que um dos pontos que eu trago muito de percepção é que o dinheiro, que o pagamento é o pedágio de transformação na vida do seu cliente. E uma coisa que eu quero que você tenha em mente é que o negócio sem clientes não é um negócio, é uma instituição de caridade. Então, tira essa visão romântica que você não precisa vender, tira essa visão romântica que, vou dar pro bono. Não, você não vai dar pro bono, até porque os pro bonos às vezes nem valorizam o seu serviço. Quantas vezes você não pegou um pro bono que não dava tanto valor à tua sessão, que faltava, que não colocava em prática? Então, eu não sou a favor de dar pro bônus, mas sim de você cobrar o preço justo pelos seus serviços. Até porque, como eu te falei anteriormente, o dinheiro é a ponte de transformação na vida desse cliente. Outra coisa importante que eu quero que você entenda é que para um negócio existir, ele precisa de vendas. E toda venda, ela é processual, ou seja, não adianta você ficar olhando só, eu quero fechar cliente, eu quero ter cliente, eu quero lotar minha agenda, eu quero faturar 10, 15, 20 mil reais por mês, mais de 100 mil reais por ano. Ótimo, mas isso a gente está olhando para o resultado final. A gente tem que olhar para o processo que vai construir isso. E principalmente quando a gente está falando de vendas, toda venda ela é processual. E quando a gente para pensar no negócio de desenvolvimento de pessoas, ela tem pelo menos 6 etapas, que eu quero que você fique atento aqui para elas agora.
Primeira etapa, você atrair e prospectar clientes, ou seja, você conseguir captar, atrair, se relacionar com pessoas, e você, a partir disso, aborda essas pessoas para gerar nelas desejo, interesse, necessidade de estarem numa reunião de vendas com você. E o que você faz nessa reunião de vendas? Que pode ser uma call, pode ser uma sessão aqui via Zoom, assim como você preferir. Você vai aplicar nela uma sessão de negociação de alto valor para fazer ali a qualificação dela e vender o seu acompanhamento, converter esse cliente no final. E a partir do momento que você converte ele, você precisa fidelizar. E, Raine, como que eu fidelizo... Opa, peraí que eu passei. Como que eu fidelizo esse cliente? Eu fidelizo esse cliente entregando um bom resultado para ele e ele gerando indicações para o meu negócio. E é claro, a partir do momento que eu gero um resultado positivo, eu ofereço para meus clientes os próximos passos dele, de acordo com a minha esteira de produtos e serviços. Então, essas são as 6 etapas básicas de um processo de vendas de um negócio de desenvolvimento de pessoas. E se tu ainda não tirou print dessa tela, tu tá panguando, porque a próxima reflexão é, quando você olha para essas etapas, tá? Quais delas, ou melhor, qual dela, se você melhorar um pouco mais hoje, você vai alavancar a sua performance em vendas? Qual dessas etapas você precisa dar um foco maior hoje para melhorar as suas vendas? É na atração, captação, conseguir trazer mais pessoas para conhecer o seu serviço? É na abordagem, para gerar desejo, necessidade nessas pessoas, interesse? É nessa reunião de vendas para conseguir negociar, para conseguir lidar com as objeções, para você conseguir, de fato, ali converter o cliente? Ou é, de fato, conseguir gerar indicações a partir da tua entrega? Ou até lá no final, vender novamente para o seu cliente. Pode ser que, assim como eu, há 2, 3 anos atrás, tinha problemas em todas essas etapas, você também tenha hoje problema em todas essas etapas do teu negócio. Mas a minha reflexão para você aqui hoje é, onde você precisa olhar cirurgicamente para alavancar teus resultados, para alavancar sua performance. Porque, principalmente um negócio, nos seus primeiros anos, e quando eu digo um negócio nos primeiros anos, é até 5 anos de negócio, e esse número ele é lá do Sebrae, um fator muito importante para a sobrevivência desse negócio é você, de fato, conseguir captar clientes todos os meses. E não é só o Raine que está falando isso. Quando a gente vai analisar números do Sebrae, principalmente dos negócios que faliram, 48% dos problemas estão relacionados à falta de estratégias de captação e conversão ou um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico é um mindset empreendedor, é uma orientação profissional. E quando o Sebrae perguntou para esses empresários, esses pequenos empreendedores que faliram dentro desses primeiros 5 anos de negócio, o que teria ajudado eles a não falirem, ou seja, ter feito a empresa vingar, eles trouxeram os seguintes fatos. 1, ter uma orientação de um profissional, um planejamento estratégico e mais clientes teria sido fundamental para a sobrevivência. Então, o que eu quero chamar a tua atenção aqui? A importância de você focar no processo de venda, entendendo cirurgicamente aonde você precisa evoluir, alavancar hoje para fechar clientes todos os meses, porque é essa recorrência que vai te permitir viver o seu negócio com sabedoria, tranquilidade e impactar milhares de vidas, sobretudo nas fases iniciais de negócio. E qual é muitas vezes o erro que você comete? Você foca excessivamente em rede social, você fica com imediatismo para o resultado, com pressão financeira para o resultado, que às vezes te coloca num ciclo até mesmo de autossabotagem e faz você procrastinar o processo de vendas. E Raine, como é que você está dizendo tudo isso? Você é evidente? Está aqui na minha cabeça? Não, eu mesmo já passei por esses mesmos desafios e eu ajudo hoje dezenas de outros profissionais do desenvolvimento humano, assim como você, a romperem com esses desafios. Eu pude notar algumas características e desafios em comum em negócios do desenvolvimento humano. Você quer saber quais são os principais gaps que eu identifico hoje em empreendedores, empresários do desenvolvimento humano? Diz para mim aí nos comentários se você quer saber. Boa, boa, perfeito, top.
Bem, primeiro, são bloqueios internos e inseguranças. São crenças de escassez. Será que o cliente vai ter dinheiro? Ah, ele é muito pobre, coitado dele, vou dar um desconto. Ah, eu não tenho nada de bom, não. Eu sou normal, sou igual a todo mundo. Então acaba não se valorizando, dando desconto, cobrando barato. Falta de confiança na tua entrega, na sua capacidade, no seu trabalho, até mesmo às vezes uma crencinha aí de merecimento. Isso tudo vai boicotando o teu processo de vendas, vai boicotando o teu negócio. Por quê? Porque faz você procrastinar, faz você tomar decisões ruins e drena toda a tua energia, saca? Então, muitas vezes o que está te bloqueando não é mais uma técnica de venda, não é saber o que fazer para vender pelo Instagram, e sim crenças e questões emocionais que estão te impactando de caminhar para frente dentro do teu negócio. Tá fazendo sentido o que eu estou te trazendo até aqui? E claro, uma coisa que tira muito empresário do jogo é o imediatismo. E o que é o imediatismo? É o miojo. Colocou no fogo, está pronto em 2 minutos. Olha, construir o negócio é um processo de curto, médio e longo prazo, em que você vai ter ali uma semeadura contínua e uma colheita em tempo diferenciado, de que cada semente que você plantar vai dar numa época diferente. Só que muitas vezes o teu imediatismo faz você, essa semente aqui não plantou não, cavuca de novo essa terra toda e joga outra semente. Aí não dá resultado em 15 dias, joga de novo e muda de novo. Então essa mudança contínua, esse imediatismo te faz ficar ansioso, frustrado, fica focado muito no resultado, no fechamento de clientes e se esquece de tocar o processo. E principalmente, um processo que já é naturalmente um processo moroso, um processo lento, fica mais pesado ainda por essa pressão psicológica que você se coloca tocando esse processo de vendas em si. E principalmente quando você está aí sendo boicotado por questões financeiras. Isso é pior ainda, porque faz você cobrar barato, se desvalorizar, fica com medo de definir o seu nicho, porque acha que vai perder oportunidades. Então, você sai tomando uma série de decisões ruins dentro do teu negócio. E um foco excessivo em rede social. Olha, uma coisa muito importante, principalmente nos primeiros momentos do seu negócio, é você desenvolver estratégias de abordagem no 1 a 1, para que você consiga captar clientes com fluidez, com recorrência. A rede social é uma construção de médio e longo prazo. Você precisa ter um nicho, um posicionamento, uma esteira de produtos e serviços para isso começar a rodar. E aí, você vai fazer o que até isso rodar? Não vai viver? Não vai botar dinheiro para dentro? Não vai transformar vidas? Não, você precisa ter outras estratégias de venda. Você precisa ter processos de vendas definidos dentro do teu negócio. Sacou? Então, não foque excessivamente em rede social. Busque desenvolver processos e métodos de venda. Bom, outro erro muito grande, como eu falei, não ter um processo de venda, não saber como abordar as pessoas, não saber gerar desejo, interesse, necessidade na cabeça desse cliente. Acaba que não sabe como captar, prospectar, fica de forma muito passiva, esperando os clientes virem até você. E se o cliente não vir até você, o que você vai fazer? Assim como é importante você saber ligar para a peixaria e encomendar o peixe, é importante também você saber comprar o anzol, comprar a isca, botar no anzol, ir lá no rio, jogar e pescar o teu peixe. Por quê? Porque são estratégias ativas e passivas de captação e atração de clientes que vai te trazer recorrência de fechamento todos os meses. Fez sentido o que eu estou te trazendo aqui? E fica tranquilo que já já eu vou falar mais sobre isso contigo. E sente um desconforto para vender. E muitas vezes esse desconforto para vender está relacionado ao medo de ser criticado, julgado, de ser rejeitado ali, de tomar um não. Olha, você tem que aprender a lidar com o não do cliente. Imagina que muitas vezes esse não é para você. O não do cliente é para ele mesmo. Seja porque ele está inseguro, será que ele vai dar conta? Será que ele vai ser capaz? Ou seja, que ele ficou em dúvida sobre o seu acompanhamento. Mas muitas vezes o não é para ele mesmo, não é nada com você. É ele que não está preparado para o teu acompanhamento e está tudo bem. E por isso que você precisa ter múltiplas estratégias de venda para estar oxigenando a sua agendamento de sessões e, consequentemente, não ficar preso ali a um único cliente e não ficar tão bolado em tomar um não. Porque se você tem uma fila de clientes agendados, você não se preocupa em levar um não. Esse não é muito mais suave.
Beleza? Então, cara, aprenda a lidar com a rejeição, aprenda a lidar com o não. O não faz parte. Hoje mesmo, eu vou tomar um montão de não aqui no final dessa aula. Você sabe, né, cara, que eu vou te fazer uma oferta. E muita gente não vai comprar. E se eu tivesse com medo desse não? Eu não estaria nem aqui contigo. Se ligou? Então, aprenda a lidar com o não. O não faz parte. E também aprenda a negociar. Porque se você sabe negociar, nunca mais objeção você vai quebrar. Falei agora, tipo, o seu Yoda, né, lá do Star Wars. Mas o que eu quero te trazer com isso? A objeção é uma oposição junto ao teu cliente. Você tem que ter uma capacidade de sair dessa objeção e se colocar do lado desse cliente e aprender a negociar com ele. Muitas vezes a falta de não saber negociar é o que te lasca no teu negócio. E não ter uma visão de empresário, empreendedor, pensar muito como um CLT. Cara, na CLT, bastava você trabalhar que teu salário ia cair. Plim, cai, plim, cai. Dia 30, dia 10, dia 5, cai. No negócio, se você não tocar o processo de venda, você não tem faturamento. No negócio, se você não souber vender, você não consegue cliente. E se você não consegue cliente, plim, não vai cair. Então, um negócio depende de muita autorresponsabilidade sua. E autorresponsabilidade sem vitimismo de isso não é para mim, isso não vai dar certo, eu já tentei, nada dá certo, e sem o perfeccionismo de quando eu tiver uma página de venda, quando eu tiver o iPhone 13, quando eu tiver tudo perfeito, eu oferto. Não, cara, é a autorresponsabilidade que você precisa entrar em ação com os recursos de consciência que você tem hoje. E não adianta você achar que o Heine é o salvador dos céus para sua vida. Eu vou te trazer aqui, sim, um método, um passo a passo prático para você ganhar dinheiro com o teu propósito. Agora, se você não fizer a tua parte, você não vai conseguir ter clientes. Se você não fizer a tua parte, você não vai ter esse faturamento recorrente. Fez sentido o que eu estou te trazendo aqui? Porque você precisa ter muito essa autorresponsabilidade e uma visão de empresário sobre o teu negócio. Beleza? E esses são dos grandes gaps que eu vejo que muitas vezes profissionais de desenvolvimento humano não avançam, né, sobre essa perspectiva. Tranquilo? E se ficou com qualquer dúvida até agora, anota, porque no final eu vou abrir um espaço exclusivo para mentoria, para dúvida, que tu vai poder falar o que você quiser sobre o teu negócio. Beleza? Bom, Heine, como é que você sabe tudo disso? Tu é vidente? Não, foi o que eu te falei. Eu também fui essa pessoa. Eu tive super desafios para começar a ter clientes com recorrência. No meu primeiro ano de negócio, eu tomei mais de 50 nãos. Eu comprei um montão de curso, fazia live, fazia post, fazia stories. Se você ver, cara, eu tenho mais de 1.050 publicações no meu Instagram. Quase todos os dias eu faço stories com constância. E mesmo assim, lá atrás, eu não tinha resultados. E isso doía. Até mesmo os nãos, eu sou um comunicador, né? Comunicador é um perfil influente. Quando toma um não, dói no coração, né? Então, saber lidar com esses nãos era extremamente desafiador para mim. Eu fazia formação, comprei um montão de curso, especialização, curso de marketing digital, fiz o que você imaginar para fazer o negócio dar certo, mas eu me sentia cansado por vender, desgastado com o processo de venda, eu me sentia ali sem energia, até muitas vezes, para vender. Eu até sabia o que eu tinha para fazer, mas eu não tinha forças, me sentia cansado, frustrado, sabe? Uma certa até prostração, uma estafa mental para tocar o processo de venda. Isso já aconteceu contigo? Seja sincero aí para mim no chat. Você já passou por alguma situação como essa, cara? E a verdade é que eu não sabia como abordar, eu não sabia gerar desejo e nem necessidade nas pessoas. E aí eu ficava, de certa forma, patinando. Falava para todo mundo e não me conectava com ninguém e tinha medo de ser aquela pessoa chata, de não quebrar objeção porque eu não queria ser invasivo com o cliente. E muitas vezes, e inclusive uma delas eu parei aqui nessa poltroninha, botei a mão na cabeça, falei com a minha esposa, amor, se eu não virar o jogo nos próximos 60 dias, eu vou fazer qualquer outra coisa para poder botar dinheiro para dentro de casa. Porque realmente eu estava, naquela época, dependendo financeiramente da minha esposa. Graças a Deus, se não fosse ela, hoje eu nem estaria aqui fazendo essa live para você, porque realmente eu teria que ter ido trabalhar com alguma outra coisa. Eu estava naquela época super frustrado por não estar conseguindo os resultados que eu queria, na velocidade que eu queria, e por mais que eu fizesse investimentos, aquilo dali não vinha dando certo. E eu falei, cara, vou desistir dessa parada. E realmente eu quase desisti, tá? Eu sentei ali e falei, cara, eu vou voltar a dar aula, eu vou voltar para o mestrado, eu vou voltar a cursar o doutorado, porque vai ser mais fácil por lá.
Só que a real mesmo, que desistir nunca foi uma opção na minha vida. Eu sou um vencedor desde que eu nasci, tá ligado? Eu sempre olhei para as pessoas e falei, cara, se esse cara aí maluco tá falando, tá fazendo, tá conseguindo dinheiro, tá conseguindo viver do propósito, eu também vou conseguir. Eu só preciso saber o que eu preciso fazer para sair do outro lado. E aí sim, eu investi em mentorias, fui para um programa de mentoria com o Jerônimo, uma mentoria bem específica para negócios de coaching. Depois eu fiz um programa individual com a Diana, que é a mentora que eu sigo até hoje com ela, e as coisas foram virando na minha vida. Eu comecei a me especializar em negócios e vendas, eu comecei a desenvolver as minhas habilidades de forma muito intensa nessa área, ao ponto de começar a ser convidado para treinamentos de vendas, dar palestras para ajudar outras pessoas com esses mesmos desafios. Então, o que eu quero te trazer aqui? Se o Heine conseguiu sair do outro lado, e hoje, tá? 2 anos e 11 meses depois de ter feito a transição de carreira, viver 100% de coaching e mentoria, trabalhar com liberdade digital, 100% dos clientes sendo online, a ter já ajudado mais de 200 pessoas, tá com a agenda lotada desde 2020, faturando 12 mil reais por mês com recorrência. Cara, se eu conseguir com todos esses desafios, você também consegue. Você só precisa ter clareza do passo a passo que você vai caminhar. Tranquilo? E ó, já comecei aqui empolgado, e se já explodiu a tua cabeça algum conteúdo que eu trouxe, deixa para mim no chat que eu quero saber. E te peço desculpa, porque realmente eu me empolgo e acabou que eu nem me apresentei de forma mais formal, né, cara? Me chamo Heine Suzano, se você chegou aí por agora, eu sou mestre em engenharia, com ênfase em processos e projetos. Eu dei aula, cara, no Cefet aqui no Rio. Eu estava dando aula em 2018, quando eu conheci o coaching, fazendo a minha pesquisa de doutorado. E aí me apaixonei pelo universo de desenvolvimento humano e fiz a minha transição de carreira. E aí tem 2 anos e 11 meses que eu vivo 100% do meu negócio, 100% de coaching e mentoria. Tranquilo? E nesse processo, ao longo dessa vida, eu já tive mais de 9 nichos diferentes, tive diversos posicionamentos, ajudei dezenas de outros coaches e mentores e amo trabalhar com pessoas e com negócios, e por isso que hoje eu estou te ajudando aqui a desenvolver e alavancar a tua performance e teu negócio. E hoje, o que eu preparei aqui para você? Fala assim, Heine, não entrou no conteúdo ainda não? Não, não entrou no conteúdo ainda. Eu vou explodir a tua cabeça ainda como você nunca teve contato, né? Por que, Heine? Porque eu vou trazer de forma nua e crua agora o que você precisa para poder viver do teu negócio, viver do teu propósito e, claro, ganhar dinheiro com isso. Você quer saber o quê? Os 5 passos que você precisa dar? São simples, eu vou te mostrar agora. Heine, que 5 passos são esses? Bom, basicamente, você precisa ter sabedoria para lidar com os seus medos e inseguranças. Você precisa aprender a vender. E percebe que eu não estou falando aqui de nicho, eu não estou falando aqui de posicionamento, eu não estou falando aqui de rede social. Eu estou falando que você precisa aprender a vender. Para você ter clientes todos os meses, você não precisa de nicho definido, você não precisa ter um networking forte, milhares de seguidores ou ser super influente. Você só precisa aprender a vender. Tenha muita clareza sobre isso, tá? Depois que você aprende a vender e começa a atender as pessoas, você começa a ter uma maturidade maior para entender quem é teu cliente ideal. E entendendo o teu par perfeito, o teu cliente ideal, aí sim você define teu posicionamento, nicho e esteira de produtos e serviços, para justamente concatenar a visão do teu cliente ideal com aquilo que você vai vender. E por último, não menos importante, porque a gente trabalha desde hoje até o nosso último bate-papo juntos, visão de negócios. Você precisa entender que você tem um negócio em suas mãos, que você é um empresário, que você é um empreendedor e que por isso você precisa ter uma visão de negócios. Porque senão você vai ficar correndo atrás do seu rabo, assim como você fazia na CLT. Beleza? Fez sentido isso que eu te trouxe? Então, de forma muito simplificada, os 5 passos são esses. Aí você deve estar se perguntando, legal, Heine, isso eu já vi. Você já viu? Então, preste 2 vezes mais atenção, porque agora eu vou te falar detalhadamente como que você faz para lidar com cada um desses desafios. Tranquilo? Bom, primeiro ponto, né, cara, é sabedoria para você lidar com seus medos e inseguranças. Porque ter um negócio em que você vende a você mesmo
em que você vende o tempo todo as suas entregas, você vai ser confrontado pelos seus medos mais profundos. O tempo inteiro. E, Raine, que medos mais profundos são esses? Medo de levar um não, medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, medo de depender das pessoas, medo de não ter dinheiro para pagar as suas contas, medo de não dar conta, medo de não ter capacidade. Cara, eu nunca tinha feito 21 lives, 21 encontros seguidos. Eu tive um baita medo de não dar conta. Eu falei, e se eu pegar Covid? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Por quê? Porque, literalmente, todo momento em que você tem um negócio em que você vende a você mesmo, esses medos vão aflorar numa intensidade muito alta dentro da sua jornada. E que se você não saber lidar com isso, souber lidar com isso, se você não souber lidar com esses medos, o que vai acontecer, Raine? Você vai entrar num baita processo de autossabotagem. E o que é esse processo de autossabotagem, Raine? É você sentir o medo. Esse medo gera uma indecisão, essa indecisão gera uma expectativa, uma preocupação, que se transforma em autocobrança, crítica e desgasta a tua autoimagem, ou seja, a imagem que você tem de você mesmo, gerando um pensamento negativo que drena a tua energia e faz você tomar decisões ruins, procrastinar, e acaba com, como consequência, você tem resultados ruins. E isso é um ciclo de autossabotagem, que quando você está sob efeito dos seus medos, isso acaba acontecendo. E é por isso que você sabe que tem que fazer contato com aquele cliente que já perguntou sobre os seus serviços e você não faz. É por isso que você tem que quebrar uma objeção e você não quebra. É por isso que você tem que abrir a tua câmera e fazer um stories e você não faz. É por isso que no meio do público você vai fazer uma viagem, vai estar num lugar legal, você sabe que aquilo ali seria bacana você compartilhar no Instagram, você abre e não faz. Então, esse processo aqui de autossabotagem, e se você ainda não printou essa tela, tá perdendo ouro, porque isso aqui acontece com todos os clientes, seja em carreira, seja em liderança, ou seja em negócios, como é o seu caso, ferra com a sua jornada. E você tem que entender que quando você tem um negócio, o tempo todo você vai ser confrontado com os seus medos. E se você não tiver muita sabedoria para lidar com esses medos, o que vai acontecer? Você vai entrar em processo de autossabotagem. Simples assim. Fez sentido o que eu te trouxe? Aí eu te pergunto, quantas vezes você já não perdeu um cliente por se sabotar? Por ficar nervoso quando o cliente te dá uma resposta, te dá um não, e dá um branco na tua cabeça de você nem saber o que você tem para falar. E aí, 5 minutos depois, tu fechou a sessão com o cliente, aí você se lembra, putz, eu poderia ter dito aquilo. Se eu dissesse aquilo, talvez o cliente tinha fechado. Isso já aconteceu contigo? Já passou esse tipo de coisa, esse tipo de situação? Aconteceu várias vezes comigo. E eu aprendi que era eu me sabotando o tempo inteiro. E principalmente porque tem 3 grandes medos que, quando descontrolados, cagam com a nossa vida. E, Raine, que medos são esses? Bom, galera, tem alguém aí com o áudio aberto? Peraí. Foi. Top. E, Raine, esses 3 medos, que 3 medos são esses? Bom, os 3 medos que lascam o teu negócio, que lascam a sua jornada são: 1, medo de depender das pessoas, de ficar na mão do teu cliente, e isso faz com que muitas vezes você não faz o teu pitch de venda. Por quê? Porque você fica inseguro. Não quero ficar na mão dessa pessoa. Se ela quisesse, ela já tinha me procurado. Eu não vou lá ofertar para ela. Por que eu vou ofertar? Ela sabe que eu trabalho com coaching, ela sabe que eu trabalho com terapia. Se ela quisesse, ela já tinha vindo falar comigo. Então, por quê? Porque você não quer depender das pessoas. E só é realmente livre aquele que aprendeu a depender, tá? Segundo medo, medo da escassez. E esse é terrível. Por que esse é terrível, Raine? Porque esse faz você se desvalorizar, faz você dar desconto, faz você ficar com pena do cliente, faz você olhar para o cliente e julgar ele. Será que ele vai ter dinheiro? Será que ele não vai ter dinheiro? Faz você ficar pressionado financeiramente para pagar os teus boletos. E está muito relacionada à segurança. Está muito relacionada a você conseguir ali pagar suas contas todos os meses. E quando você está vibrando na escassez, nossa, você fica atirando para tudo que é lado,
ficar com medo de definir teu nicho, porque senão você vai acabar o quê? Perdendo clientes, né? Perdendo oportunidades. E isso vai te colocando num baita processo ansiolítico e gera muita frustração. E tem o medo de não ser aceita, de ser rejeitada, de ser julgada. O que a cliente vai pensar quando eu falar isso para ela? Será que eu vou ser invasiva? Será que eu vou ser chato? Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai me dizer um não? Então, esses 3 medos, primeiro que eu quero que você entenda, eles não têm cura. Desde lá da criação, quando o Adão comeu a fruta perdida, a fruta proibida e ganhou consciência e foi expulso do paraíso, esses medos estão implantados na gente. É como se fossem as nossas sombras e a gente precisa lidar com elas. E teu negócio vai te colocar continuamente de frente dessas sombras. E enquanto você não rompe essas sombras, não aprende a lidar com elas, porque é contínuo na sua vida, você vai ficar continuamente fugindo desses medos. E quando você está fugindo desses medos, você está se boicotando e entra no processo de autossabotagem que eu acabei de te mostrar. Fez sentido, cara, o que eu te trouxe? E isso daqui foi uma das viradas de chaves mais poderosas que eu tive dentro do meu negócio. Quando eu entendi como esses 3 medos se formavam, que muitas vezes estão relacionados a bloqueios paternais e maternais, ou seja, de você ter pais ausentes, ou de você ter pais que te cobraram demais, ou pais que passaram muita escassez e transmitiram algumas coisas de escassez para você, como dinheiro não dá em árvore, ter dinheiro é muito difícil, dinheiro é sujo. Então, muitas coisas estão relacionadas intimamente com a sua criação, com as pessoas que te criaram e, sobretudo, com teu pai, tua mãe, a forma como você se relacionou com eles, sabe? E esses 3 medos aqui são tão poderosos que todo o meu programa de acompanhamento, seja o curso, seja o individual, seja o programa On Fire em grupo, todos eles a gente trabalha esses medos, porque eles literalmente boicotam a nossa jornada. E por que, Raine, eles boicotam a nossa jornada? Porque quando eles estão aflorados, a gente acaba fugindo desses medos. E quando a gente foge desses medos, a gente entra em desespero, a gente fica ansioso, a gente drena a nossa energia e procrastina, sobretudo, as ações de venda e a rotina de vendas em si. E aí a minha pergunta para você hoje é: você está fugindo dos seus medos ou você está correndo na direção do teu propósito? Porque enquanto você ficar sendo sabotado por esses medos, cara, você não vai sair do outro lado. Eu posso te trazer aqui a técnica de venda mais brilhante do mundo, que se você não tiver sabedoria para a implementação dessa técnica de venda, pode ter certeza que vai dar merda. Raine, como é que você sabe disso? Porque, cara, eu desenvolvi diversas técnicas de venda muito fodas, que todas elas hoje, inclusive, estão lá resumidas dentro do método CTN, cliente todos os meses. E por mais que eu implementasse as ações de vendas, eu não tinha resultados. Eu não tinha resultados porque eu estava sendo boicotado pelos meus medos. O Raine tem um baita desafio com a escassez natural do Raine, sabe? Eu vou sempre lutar contra isso na minha jornada. E muitas vezes essa escassez me boicotou, me fez cobrar barato, me fez desvalorizar o meu serviço, me fez me submeter às condições do cliente. E aí, até me tornando um dependente, sendo que era o que eu menos queria, tá ligado? Então, muito do que eu vou te trazer aqui é esse suprassumo de jornada para que você consiga encurtar o seu caminho. E isso é tão importante que todos os meus clientes, quando eu faço as sessões de desbloqueios paternais, maternais, de desbloqueios de crenças de venda, começam a performar como nunca. Por quê? Porque, de fato, tem leveza para tocar a vida como um todo. Fez sentido o que eu te trouxe? Já estava presente para esses 3 medos que acabam zoando com a sua jornada, para esse processo de autossabotagem? Quero saber se você já estava presente. Boa. Boa. Ótimo. E, claro, depois que você aprende a lidar com esses medos, o que você precisa? Aprender a vender. E quando eu falo aprender a vender, eu não estou dizendo aqui aprender a fazer post em rede social. Eu não estou dizendo aqui aprender a fazer live. Eu não estou dizendo aqui aprender a fazer lançamento. Eu estou falando aprender a vender. E para vender, você não precisa de milhares de seguidores, não precisa ter um networking bombado, você só precisa ter técnica e estratégia de venda. E a real é que muitas vezes tem 2 coisas que pegam na hora de você vender. A primeira, provavelmente, já deve estar muito mais claro e explícito para você. E, Raine, o que você está falando?
que são bloqueios estratégicos. Você, de fato, não sabe vender porque você não tem clareza de como que você faz para prospectar, captar, abordar, gerar desejo, interesse, necessidade, não sabe como conduzir uma sessão de alto valor, uma sessão para negociar com o cliente, não sabe fechar a venda, não sabe pedir indicação, não sabe como vender mais de uma vez para o seu cliente. Então, isso está relacionado à estratégia de venda. Só que isso é muito simples e fácil. Se você pegar nesses últimos 20 dias de conteúdo gratuito e for assistir as lives, eu te entreguei N estratégias de venda. E, Raine, por que eu então não coloquei em prática as estratégias de venda? Por questões emocionais. E esse daqui é o inimigo oculto que muitas vezes você não enxerga, que você não combate, que você não dá valor, que são bloqueios internos de escassez, de medo de depender, de medo de não ser aceito e crenças negativas de venda. Quantas vezes você já não ouviu? Ah, vendedor é chato. Ah, esse vendedor é charlatão. Ah, esse vendedor é isso. Ah, esse vendedor é aquilo. Ah, vender é um processo chato. Vender é uma coisa que não é honesto. Esse vendedor não é honesto. Ou seja, quantas vezes você já não falou ou ouviu crenças negativas sobre vendas? E isso faz você procrastinar. Você quer ser desonesto? Você quer ser um charlatão? Você quer ser invasivo? Então, se você tem essas crenças sobre o ato de vender, normalmente você vai transferir essas crenças para o seu relacionamento com seus clientes. E o grande insight que eu quero quebrar aqui a tua cabeça logo é: por qual motivo você foi trabalhar com desenvolvimento de pessoas? Provavelmente você foi trabalhar com desenvolvimento de pessoas, por quê? Porque você ama contribuir com as pessoas, porque você ama transformar vidas. Então, o que eu vou te convidar a partir de hoje? Trazer esse amor para o ato de vender. Porque vender é um ato de amor. É muito mais confortável você ficar trabalhando como CLT, como alguém que só vai lá bater o teu crachá e vai ter teu salário, do que você ter um negócio. É muito mais confortável você vender um outro serviço de alguém, um outro produto, ter uma loja, do que você vender a você mesmo. E por que você escolheu vender a si mesmo? Porque você quer trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Então, se você ama trabalhar com pessoas, por amor você vende para elas. Até porque a venda é a ponte da transformação. É o pedágio que essa pessoa vai pagar para poder ter aquela transformação na vida dela. Então, internalize esse conceito agora. Vender é um ato de amor. Coloca aí no seu papel, anota e pratica essa crença fortalecedora todos os dias. Tranquilo? E é claro, quando agora a gente fala sobre uma perspectiva estratégica, basicamente, o que você precisa saber sobre a estratégia de venda? Que você precisa saber como atrair, captar e prospectar clientes, tanto ativamente, ou seja, com estratégias de prospecção ativas, e eu já vou te listar algumas estratégias que você já pode sair daqui hoje implementando. Segundo, você precisa despertar o interesse, necessidade, desejo, gerar percepção de valor nesse cliente, para que as pessoas, de fato, comprem de você ali no final. E como que eu conduzo isso, Raine? Dentro de um processo de vendas. Ou seja, você precisa montar processos de vendas para o seu negócio. E aí você está falando, Raine, que parada é essa de processo de venda? É justamente você construir estratégias práticas para tanto atrair clientes, ou seja, o marketing mais passivo, que normalmente é o que você já faz, que são os posts na rede social, que são os stories, ou seja, que espera a pessoa entrar em contato com você, assim como também você precisa desenvolver estratégias em que você faça o contato com a pessoa, em que você vá captar essa pessoa. E sabe qual é o mais louco? Quando você está sendo boicotado, principalmente pelo medo de ser rejeitada, de não ser aceito, você acaba procrastinando essa ação de prospecção direta. Por quê? Porque é onde esse medo vai ser ali, confrontado diretamente. Loucura, né? Então, fica consciente que para esse insight eu quis trazer também, tá bom? E, Raine, agora diz para mim o que são esses processos de venda na prática. Fica tranquilo que eu vou te trazer aqui agora. De um lado, primeiro você tem que entender que você precisa de estratégias para
a atrair e captar clientes. Ou seja, para fazer com que clientes conheçam o seu serviço, conheçam o seu negócio. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de atrair clientes para, idealmente, fazerem uma sessão de venda, uma call de venda com você, e nessa call de venda você aplicar uma técnica de fechamento e converter esse cliente dentro do seu programa de acompanhamento, ou seja, vender o seu serviço para esse cliente. E quando a gente fala de atração e captação, prepara o print aí que agora eu vou te entregar o ouro, tá? Você tem algumas estratégias que você pode implementar. E, Raine, que estratégias são essas? Primeiro, gestão do relacionamento com clientes, ou seja, começar a startar um relacionamento com esses clientes para colher frutos daqui a pouco. E quando eu falo relacionamento, é você falar com as pessoas continuamente. Segundo, você pode fazer pesquisas de mercado, que é uma ação prática para você distribuir uma pesquisa simples de conhecimento do teu cliente ideal e ali no final fazer uma chamada para a sessão com você, para esse cliente conhecer o teu trabalho. Você pode fazer abordagem de 1 a 1. E como que é essa abordagem no 1 a 1, Rainer? Até na fila do pão você vende serviços, você vende seu programa de acompanhamento. Eu lembro que eu estava vindo de Espírito Santo, num dos últimos treinamentos presenciais que eu fiz, e aí eu sentei do meu lado, eu estava lendo um livro de desenvolvimento de pessoas, aí sentou do meu lado uma pessoa que ela começou a ver o livro comigo. Eu fiz um comentário do livro, a gente começou a conversar, no final do voo eu tinha agendado uma sessão com ela. Eu fui agora para o evento em Goiânia, em que conversando com as pessoas ali, eu agendei 7 sessões no evento. Isso tudo através da abordagem 1 a 1, que basicamente é você abordar a pessoa, despertar o interesse, gerar desejo nela, mostrar para ela que você tem a solução e fazer uma oferta para ela, tá bom? Abordagem 1 a 1. Você pode estabelecer parcerias de negócio, ou seja, quem são as pessoas que podem vender por você e você oferecer, de repente, um valor nessa venda, uma comissão de venda para essa pessoa. Como que você pode fazer para os seus clientes te indicarem? Como que você pode fazer para vender pelos seus stories, para despertar justamente esse desejo, essa necessidade, esse interesse do seu cliente através de uma sequência de stories? Ou programa de fidelização. O que você pode fazer para o teu cliente renovar com você mais uma vez, vender um novo acompanhamento para ele? E é claro, você também pode utilizar lives, palestras como instrumentos de captação de clientes e também aplicar funis de conteúdo. Então, o que são essas 9 estratégias aqui? Essas 9 estratégias são tão poderosas que todas elas estão descritas detalhadamente no curso Método CTM, Clientes Todos os Meses, em que você terá o acesso a todas essas estratégias de forma detalhada, com scripts e passo a passos lógicos de implementação. Então, por que eu estou te contando isso? Para você ver que aqui tem ouro em pó. Então, dá-lhe um printão aí dessa tela para que você possa saber quais estratégias práticas você pode fazer para poder captar clientes. Cada estratégia dessa aqui que eu acabei de te contar é um processo de venda diferente. E lembra que eu te falei? Um processo de venda saudável, você replica todas essas estratégias. E, ao mesmo tempo, você precisa saber como fechar esses clientes. Agora eu já atraí. Esse cliente já está interessado, já despertei desejo nele, necessidade. Agora eu tenho que saber como fechar esse cliente. E para fechar esse cliente, você precisa gerar desejo, necessidade e interesse, realizar uma reunião de qualificação. Nessa reunião é gratuita? Pode ser gratuita ou pode ser cobrada, de acordo com o seu momento. Dentro lá do CTM, eu te ensino a fazer das duas formas, tá? Depois que você faz essa reunião, você faz a oferta com o teu preço num valor justo, num valor que você acredita ser o valor justo pelos teus serviços, abre negociação e fecha a venda. Ou seja, é o Bebeto e Romário. Você atrai, você fecha. Você atrai, você fecha. De forma muito simples, lógica e objetiva. Beleza? Então, basicamente, para você fechar clientes todos os meses, você precisa captar clientes, agendar reuniões de vendas e aplicar uma técnica de negociação para converter esse cliente no final. Tranquilo? Ficou simples para você? Então, segundo pilar que eu quis trazer aqui é você aprender a vender. E quando você aprende a vender, e esse Bebeto e Romário já é o suficiente para você captar clientes, mesmo que você não tenha um nicho definido, mesmo que você não tenha um cliente ideal. Por quê? Porque são estratégias que independem de posicionamento nas redes sociais.
Você só precisa saber o passo a passo lógico de implementação delas, tá bom? E aí, conforme você vai atendendo as pessoas, você vai fechando clientes todos os meses, você vai se experimentando no mercado, o que você tem que começar a pensar no quem é teu cliente ideal? Quem é teu par perfeito? Ou seja, dadas essas pessoas que você já vendeu para elas, quais que você mais se identificou? Porque eu sei que você tem multipotenciais. Eu sei que você tem multi-habilidades, que passou por diversas oportunidades dentro da sua vida, experiências diversificadas. Agora, quais desses nichos você vai atuar? Você só consegue definir isso com certeza se experimentando. E aí, depois do momento que você começa a vender, fechar cliente e se experimenta, a reflexão é: quem é teu par perfeito? Ou seja, quem é teu cliente ideal? E a minha reflexão para você é: você precisa ser um especialista em clientologia, ou seja, a ciência de estudar o teu cliente ideal, de entender dor, desejo, de entender o momento desse cliente. Você precisa, depois que você aprende a vender, fechar clientes, o tempo todo estudar o teu cliente ideal. Por exemplo, Raine, da onde saiu o método CTM? Eu percebi que diversos profissionais de desenvolvimento humano, desde o início de jornada até os que faturam já múltiplos 6 dígitos por ano, têm desafios em relação à atração, captação, conversão e abordagem de clientes. Então, eu falei, cara, vou criar um curso em que vai atender a esse público, que tem desafio em relação ao processo de vendas. Fez sentido o que eu estou te trazendo? E eu só consegui criar esse curso, por quê? Porque eu conheço meu cliente ideal, conheço as dores e desejos dele. E eu só descobri meu cliente ideal depois de vender muito, depois de fechar muito cliente todos os meses, depois de fato me experimentar no mercado, tá? Então a minha pergunta hoje para você é: quem é teu cliente ideal? Quem é teu par perfeito? E olha, você vai precisar testar. Atendendo, agendando, testando posicionamento, faz parte da vida. Eu, Raine, já tive 9 posicionamentos diferentes, diversos clientes meus. Agora mesmo, eu estava na semana passada com um cliente que se posicionou primeiro para estudantes universitários, depois ele se posicionou para pessoas, professores, na verdade, que estavam buscando trabalhar com estudantes universitários, né, com estudantes de forma geral. Agora ele entendeu que ele quer trabalhar com as escolas. Percebe? Ele foi trabalhando, atendendo, se testando e percebeu que o público dele são as escolas. Ele quer implementar coach vocacional dentro das escolas. E está tudo bem. Agora, isso tudo é um processo de construção. Tranquilo? E aí, quando você entende o seu cliente ideal, o seu par perfeito, qual é o próximo passo? Você vender a sua transformação para ele. Rainer, eu vou vender o quê? Coaching? Terapia? Não, cara. Você vai vender a tua transformação, ou seja, os objetivos que esse cliente ideal quer alcançar na vida dele. Qual é o objetivo que você quer alcançar? Você quer viver o teu propósito, você quer fechar clientes todos os meses. O que você quer evitar de dor? Você não quer mais passar perrengue de não ter cliente, você não quer mais passar perrengue de não saber o que fazer para ter cliente. Então, o que eu vou sempre falar aqui? Dos seus objetivos, dores e desejos. Ou seja, da transformação que você está buscando para a sua vida. Então, esquece, ninguém quer saber se você é Master Coach, se você é um terapeuta fodão, se você fez um mestrado, um doutorado. As pessoas querem saber da tua transformação e como que você vai ajudar elas. Então, para de falar da ponte e fala da sua transformação. E como assim da ponte, Raine? Imagina que se eu tenho que atravessar um rio. A pessoa quer saber que ela vai passar pela ponte que liga o rio um lado ao outro? Ela só quer atravessar o rio. Só que muitas vezes, ao invés de você ficar falando como ela faz para atravessar o rio, você fica falando da estrutura da ponte. Olha, o coaching é muito sólido, a terapia é muito legal, 5 motivos para você fazer terapia. Você fica tão focado ali na ponte que você se esquece de falar da transformação, dos benefícios e como que você ajuda a pessoa a fazer essa transformação na vida dela. Então, o que eu quero te chamar a atenção aqui? Para de falar da tua formação, para de falar de forma técnica e começa a olhar para o teu cliente e falar a linguagem dele no dia a dia. Ou seja, Rainer, eu quero quebrar... Rainer, eu quero quebrar a objeção. Rainer, eu quero ter disciplina com o processo de venda. Rainer, eu quero me organizar melhor. Rainer, eu quero conseguir transformar vidas. Rainer, eu quero fechar clientes todos os meses. São todas frases que você fala. E eu vou estando presente para isso e vou inserindo na minha comunicação. Tranquilo? E aí, nisso, acaba que eu me posiciono para você como um solucionador de problemas. E aí você começa a entender que eu resolvo um problema na tua vida. E quando você percebe que eu resolvo um problema na tua vida, você me compra.
Fez sentido o que eu te trouxe? Então, você precisa sempre buscar entender, primeiro, como você lida com os seus medos. Segundo, como você vende, independentemente se você tem ou não nicho, se você é bom ou não é de networking, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, como que você faz para vender? Depois que você vendeu, se testou no mercado, o que você tem que pensar? Quem é teu par perfeito? Ou seja, quem é teu cliente ideal? E vender a sua transformação para esse cliente ideal. E conforme você for estudando esse cliente ideal, o que você tem que começar a se perguntar? O que eu vou vender para esse cliente ideal? E aí está intimamente conectado com o seu posicionamento e também com a sua esteira de produtos e serviços. Se você agora já sabe lidar com os seus medos, está fechando clientes todos os meses, já sabe quem você ajuda, agora você precisa se posicionar, ou seja, definir o seu nicho, definir quem é a pessoa que você vai ajudar e transbordar isso no mundo. Afinal, o posicionamento é a sua vitrine, seja no online, seja no offline. E aí, o que é o posicionamento, Heine? É igual, por exemplo, quando você hoje entra lá no meu Instagram. Você percebe claramente que eu te ajudo a viver o teu negócio, a fazer a diferença na vida das pessoas. Você percebe que eu trabalho com negócios, que eu trabalho com vendas, que a minha especialidade é venda no A1, ou seja, que não depende exclusivamente de lançamentos e movimentos gigantescos em redes sociais. Então, o que eu quero te trazer com tudo isso? Isso é posicionamento. Então, se eu agora já conheço meu cliente ideal, já me posicionei, qual é o próximo passo? Eu criar uma esteira de produtos e serviços para esse cliente ideal. Até porque esse cliente, ao longo da vida dele, vão ter dores diferentes. Vou te dar aqui um exemplo prático do meu cliente ideal. Esse cliente ideal meu hoje, ele recém se formou. Qual é o primeiro desafio dele? Ele está vendo a reserva financeira ser consumida, quer fazer a transição de carreira, quer viver de coaching, quer viver de terapia, quer viver do negócio dele, mas não sabe como fazer. E está buscando os primeiros clientes pagantes. Então, esse é o primeiro desafio do meu cliente ideal. E se esse é o primeiro desafio do meu cliente ideal, eu tenho que pensar qual produto que eu vou criar para ajudar o meu cliente ideal nesse primeiro desafio dele. E aí, é claro, quando ele conquista esses primeiros clientes pagantes, qual é o próximo nível dele? Ele quer a recorrência. Ele quer faturar com recorrência acima de 10 mil reais, quer buscar a independência e liberdade financeira e de escolhas dele. Ou seja, a partir do momento que ele já aprendeu como ele capta os primeiros clientes, ele quer fazer isso com recorrência. Ele quer ser bem remunerado, ele quer aumentar o ticket dele de serviço. Esse é o próximo degrau do meu cliente. Faz sentido para você? Você se identifica em um desses dois degraus? E aí, quando esse cliente começa a ter esse faturamento recorrente, a lotar a agenda dele de 1 a 1, ele começa a pensar, putz, cara, como que eu faço agora para criar grupo, produto digital? Como que eu faço agora para poder escalar, para faturar múltiplos 6 dígitos no ano? Aí é o próximo nível dessa escada, em que ele começa a fazer os primeiros lançamentos, ele já tem um faturamento entre 360 e 500K, ou seja, ele já começa a ter uma equipe embaixo dele, são outros desafios. E o último nível da parada é o cara que quer faturar acima de 1 milhão, escalando seus produtos digitais. E qual é o grande lance? Para cada cliente da sua esteira, você criar um produto diferente. Por exemplo, o cara que hoje está começando ou quer aprender a ter clientes todos os meses, um faturamento recorrente, o que ele precisa, essa pessoa? Ela precisa de aprender a fechar clientes todos os meses, de estratégias de captação de clientes e saber como fechar clientes. Faz sentido? Por exemplo, se hoje você não está com faturamento recorrente, o que você quer? Heine, da onde eu arrumo o cliente? Heine, como é que eu faço para fechar esse cliente? Então, por isso que eu criei o Método CTM, que é um curso meu de entrada de R$ 997 para poder te ajudar a fazer esse feijão com arroz, de estratégias de captação e conversão de clientes para você fechar clientes todos os meses. Agora, tem pessoas que querem acelerar esses resultados, que querem ter um acompanhamento mais de perto. E aí, Rani, como é que eu faço? Agora que eu já estou faturando, agora que eu fecho clientes todos os meses, eu quero estruturar a minha esteira de produtos, assim como você tem, eu quero começar a aumentar o meu valor de serviço. Qual é o próximo passo?
o programa On Fire, que é o programa de aceleração de negócios em grupo, em que a gente tem 2 encontros quinzenais, que o investimento é de R$6.000, e eu te ajudo justamente a acelerar a implementação das estratégias e criar a tua esteira de produtos e serviços e o teu método de trabalho. E o programa On Fire já é para quem consegue aí fechar clientes com uma certa recorrência, pelo menos um cliente todos os meses. Se você ainda está oscilando, eu vou te encaminhar para o CTM. Por quê? Porque é ali que estão as estratégias básicas para você captar, atrair, abordar, gerar valor, interesse para esse cliente. Percebe? Mas eu só consigo criar isso a partir do momento que eu conheço o meu cliente ideal. E por último, eu tenho o meu programa de acompanhamento individual, que é um programa totalmente customizado às suas necessidades, que é uma sessão, são sessões individuais comigo, 6 meses de acompanhamento, em que é o meu olhar individualizado por 1h30 da minha cabeça pensando para o teu negócio. E aí, o que eu quero te mostrar com isso? Quando você entende quem é teu cliente ideal, quais são as etapas de transformação do teu cliente ideal, você cria uma esteira de produtos e serviços para ele. Você cria justamente uma trilha lógica para ele. E acaba que fica muito mais fácil de você vender os seus serviços. Porque para cada produto desse, você pluga uma estratégia, um processo de venda diferente. Agora, Raine, eu nem fecho clientes ainda. Eu tenho que estar pensando em esteira de produtos e serviços? Não. Se você ainda não está faturando de 5 a 10 mil reais todos os meses com recorrência, você tem que estar pensando em fechar clientes todos os meses. O próximo passo é você definir o teu nicho. O próximo passo é você definir o teu posicionamento. É claro que são ações paralelas, a gente consegue tocar os dois ao mesmo tempo, mas o foco principal tem que ser no agendamento de sessões para te fazer ter essa recorrência. Se ligou? Então, é justamente conhecer o teu cliente ideal que te permite criar essa esteira de produtos e serviços. Fez sentido o que eu te trouxe aqui até agora? Boa, total. E ó, agora que você já entendeu que você precisa aprender a lidar com os seus medos. Opa, a língua presa pegando de novo. Agora que você já aprendeu que precisa lidar com os seus medos, que você precisa aprender a vender, que você precisa entender quem é o teu par perfeito, o teu cliente ideal, que você precisa entender o que você vai vender para esse cliente ideal, o que você vai precisar desenvolver? Uma visão de negócios. E, Raine, o que é isso de visão de negócios? É você entender que tu é um empresário, mulher, que tu é um empresário, homem. Você tem um negócio em tuas mãos. Não dá para você ficar olhando de forma amadora para esse negócio. Você precisa ter um olhar profissional para ele. E, Raine, o que é isso de olhar profissional como verdadeiro empresário para o negócio? É simples. Nada mais é do que, primeiro, você desenhar o estilo de vida que você quer e o modelo de negócio que vai te trazer esse estilo de vida. Eu vou te dar um exemplo do Heine. O Heine queria liberdade, queria pegar o computador e ir lá para a praia fazer uma sessão da praia. Mas durante muito tempo eu quis trabalhar como executivos dentro de empresas. Por quê? Porque eu era escasso, estava com medo de não ter dinheiro. Então eu queria trabalhar na empresa, porque a empresa tem dinheiro. Se ligou? Só que ao mesmo tempo, isso conflitava diretamente com a minha liberdade geográfica. E aí, quando eu parei para entender, eu falei, não, cara, esse não é meu caminho do business. Eu quero, sim, trabalhar com empresas, mas de outra forma. Eu quero trabalhar com donos de empresa, em outros contextos, porque eu quero liberdade digital. Então, o que é muito importante você entender? Qual o estilo de vida que você quer e qual o modelo de negócio que você deseja. No programa On Fire, a gente trabalha exaustivamente essas questões. Para quê? Para que você entenda, de fato, como que você vai ajustar isso. Entendeu? Além disso, você precisa desenvolver o teu mindset empreendedor, o teu mindset de empresário, em que basicamente é você fazer a gestão do tempo e organização das suas tarefas, reservar pelo menos 1 hora toda semana para você tocar o processo de venda e ter disciplina com as ações de venda. Não tem aquelas estratégias que eu te trouxe ali? Toda semana você escolhe uma e aplica. Os meus alunos do método CTM, eles têm essas estratégias como um cardápio. E aí o que eles fazem? Eles selecionam o que eles querem se servir. Vão ali, pegam, copiam, porque muitas delas já estão ali com scripts prontos, adaptam à realidade deles e aplicam.
Para quê? Para agendar clientes, para poder fazer o negócio acontecer. Então, essa disciplina com o processo de venda é fundamental. Além disso, é importante você ter uma visão financeira do teu negócio. Qual é o teu fluxo de caixa? Dos próximos 6 meses, quais são as entradas previstas, ou seja, os parcelamentos que você vai receber de cliente, e quais são as saídas, como, por exemplo, o investimento na mentoria, como, por exemplo, o investimento no curso Método CTM, como o investimento no assessment, que você faz todos os meses, que você paga lá o crédito para o cliente. Então, quais são suas entradas e saídas do mês? Você precisa ter minimamente uma gestão financeira, tá? E, é claro, fazer a precificação. O que eu vejo de profissional cobrando R$100 numa sessão, R$60, ou coach cobrando R$1.000 num programa de 10 sessões, de 12 sessões, está fora do script. E muitas vezes é porque nem precificou o trabalho. Porque quando precifica, vê que está tomando prejuízo. E, Raine, está tomando prejuízo? Está tomando prejuízo. Eu fiz essa semana uma sessão com uma cliente minha, em que quando a gente precificou, ela percebeu que se ela cobrasse menos de R$2.500, ela estava tomando prejuízo no negócio dela. R$2.500 num programa de 10 sessões de acompanhamento. E se a gente for falar individual, R$250 por cada encontro, por cada sessão, sabe? Então, precificação é extremamente importante. E muitas vezes você não está faturando bem no teu negócio porque a tua escassez te faz cobrar R$1.000. Mas o que é mais fácil? Fechar 10 clientes de R$1.000 ou 2 de 5.000? Eu te garanto, como 1 em 1 é igual a 2, que 2 de 5.000. Só que a tua escassez faz você achar que é 1.000. Tá? Então, a precificação ajustada faz você também multiplicar e alavancar o teu faturamento de forma muito mais rápida. E quando o teu negócio começa a crescer, você precisa construir um time, gerir o teu negócio. E muitas vezes você não sabe como fazer isso. Por isso, você precisa de uma mentoria de negócios. Se você vê todos os grandes da internet, os caras que você segue, todos eles estão em mentoria de negócios. O Raine, nesses 2 anos e 11 meses de negócio, sempre teve um mentor. E por que, Raine, você está me trazendo tudo isso? Para te mostrar a importância de você, de fato, ter alguém para te acompanhar, para olhar de perto o teu negócio. Tá bom? Então, esteja presente para desenvolver a tua visão de negócios, que muitas vezes é isso que te boicota. Tranquilo? Fez sentido aqui até agora para você? E assim, para resumir o bate-papo e ficar mais lúdico para você aí do outro lado. Para você viver o teu propósito, ser bem remunerado e ter clientes todos os meses, você precisa basicamente de 5 coisas. Sabedoria para lidar com seus medos e inseguranças, aprender a vender, definir seu par perfeito, entender o que você vai vender através do teu posicionamento e esteira de produtos e serviços e, por último, desenvolver a sua visão de negócios. E nesse momento, o que eu quero que você reflita? Não adianta você atirar para todos os lados ao mesmo tempo. Você pode sair do outro lado assim agora. Lascou-me, Raine, lasquei-me. Da onde eu começo? O que eu faço da minha vida? Preciso desenvolver esses 5. Ó, primeiro insight que eu quero te trazer, que assim como toda venda é um processo, ter um negócio é processo também. E o primeiro processo que você precisa se concentrar é saber lidar com seus medos e inseguranças e aprender a vender. Porque para isso, você não precisa ter uma rede social bombada, não precisa ter milhares de seguidores, ser influente, nem nada. Isso faz o teu negócio rodar e você fazer investimentos através do próprio fluxo financeiro do teu negócio. Então, o primeiro passo para realmente você fazer esse teu negócio dar certo é você começar pelo começo e desenvolver uma estratégia e processos de vendas consolidados e aprender a lidar com esses seus medos e inseguranças. E para te ajudar com isso, eu preparei aqui uma oferta muito especial para você que está aqui comigo, para você que se inscreveu nessa jornada do Despertar Empreendedor.